Novamente, Sócrates faz referência à famosa frase dele, né? Que eu só sei que nada sei, quando ele diz o seguinte: olha, como eu já disse antes, né? Eu não sou profundo conhecedor dessa matéria, estou usando, claro, as minhas palavras, mas eu não encontrei ninguém que me diga algo melhor do que isso. Então ele sempre investigando, sempre deixando claro que ele não sabe tudo, que ele está aberto, inclusive ele já citou isso neste livro, de que ele está 100% aberto a mudar completamente de posição se ele for convencido disso, ou seja, se for a ele apresentada uma verdade maior, né, do que essa que ele atingiu. Uma outra coisa importante desse momento do 37 que eu acabei de ler, quando se está falando novamente sobre é pior cometer uma injustiça do que sofrê-la, ele vem aqui com uma ideia-chave sobre o universo, que existe um universo que é formado, né, por ordem, moderação e justiça, e uma frase belíssima que ele fala dos deuses e dos homens, né, que existe esse equilíbrio, né, entre os deuses e os homens, e que existe essa ordem. Então, vou ler aqui literalmente, eu gostei bastante disso para ler. E os sábios nos dizem, Cállicles, que o céu e a terra, os deuses e os seres humanos estão unidos pela associação e a amizade, pela boa ordem, moderação e justiça. Então, lembrando isso aqui, muito importante, né? E ele diz, então, quando alguém rompe com essa ideia, né, da busca da verdade, que é a ideia, né, que eu já falei antes aqui do bem, né, da busca do bem em si mesmo, quando alguém rompe com isso, não é possível que a pessoa esteja respeitando, né, essa ordem do universo, né, essa ponte, fazer ponte entre o céu e a terra, essa ponte que se faz, né, de ser humano com ser humano através da amizade. Então vamos continuar aqui. Então ele perguntou agora, quando eu acabei dizendo o seguinte: tanto o admirável em ser capaz de prover uma proteção, quanto o vergonhoso em não ser capaz de provê-la, são proporcionais à gravidade ligada a cada mal? É assim ou seria de outro modo, Cállicles? Continuando então, o Cállicles disse não, não seria de outro modo. Sócrates, consequentemente, desses dois males, a saber, cometer injustiça e sofrê-la, declaramos que cometê-la é um mal maior, enquanto sofrê-la é um mal menor. Ora, do que deveria uma pessoa munir-se para vir em socorro de si mesma, de modo a fruir tanto dos benefícios decorrentes de não cometer injustiça por um lado, quanto de não sofrer nenhuma injustiça por outro? Seria do poder ou da vontade? O que quero dizer é o seguinte: um indivíduo evitaria ser injustiçado simplesmente não querendo ser injustiçado? Ou o evitaria provendo-se de um poder para escapar a isso? Cállicles responde: a resposta para isso é evidente, provendo-se de um poder. Sócrates, e quanto a cometer a injustiça? Bastará meramente não querer cometê-la para não a cometer? Ou será necessário que o agente se muna de algum poder ou arte, já que a menos que haja aprendido e treinado neste poder ou arte, cometerá a injustiça? Nesse ponto em particular, realmente preciso de tua resposta, Cállicles. Achas que Polo e eu estávamos corretos ou não ao nos vermos forçados a admitir, como fizemos na discussão precedente, que ninguém comete injustiça voluntariamente, mas que todos que a cometem fazem-no contra a sua vontade? Olha que bonito, né? Ele vai aqui nessa discussão chamar atenção
sobre a questão do poder, né, do querer e da vontade, lembrando, né, o uso da vontade que é sempre dito, né, pelos gregos, sempre citada a importância, né, dessa tríade: inteligência, vontade e amor, né? Vamos continuar então. Cállicles, que seja segundo esta tua posição, Sócrates, para que possas encaminhar-te para uma conclusão de teu discurso. Ele não aguenta mais, né? É uma coisa incrível isso, né? Ele está sendo aqui um grande auxílio para nós, o Cállicles, né? Para que a gente possa hoje receber esse discurso do Sócrates, que claro, vem do Platão, né? A gente tem muito a agradecer a esse texto aqui. Então, continuando, Sócrates, portanto, também para esse propósito de não cometer injustiça, parece ser necessário que nos equipemos com um certo poder ou arte, que é o oposto da retórica, né? Ele já defendeu isso antes, lembrando. Ele já falou muito sobre isso, que a retórica não é uma arte. Cállicles responde certamente. Sócrates, bem, qual é a arte graças à qual nos certificamos de não sermos objeto de qualquer injustiça ou de o sermos o mínimo possível? Considera que és da opinião de que é a arte que penso que é? Ou seja, deve-se ou ser um governante ou mesmo um tirano em seu próprio estado, ou então um partidário do governo existente. Cállicles, percebes, Sócrates, quão pronto a louvar-te me encontro quando dizes algo admirável? O que acabaste de dizer a mim parece uma afirmação admirável. Sócrates, então, vê se esta minha afirmação seguinte também te impressiona positivamente. Parece-me que a mais estreita amizade possível entre pessoas é aquela indicada pelos sábios de outrora como de semelhante para semelhante. Não concordas? Cállicles, concordo. Semelhantes para semelhantes está entre aspas, tá? Sócrates, assim, se supores que num estado governado por um tirano selvagem e destituído de educação, também há alguém melhor do que ele, suponho que esse tirano o temerá e jamais se converterá num amigo afetuoso dele. Cállicles responde, é isso. Sócrates, e tampouco amigo de alguém que fosse muito inferior a ele próprio. De fato, o tirano o desprezaria e nunca lhe dispensaria a atenção que se deve a um amigo. Cállicles, também isso é verdadeiro. Sócrates, consequentemente, o único amigo de alguma importância que restaria para esse indivíduo seria alguém que tivesse um caráter igual ao seu, que censurasse e louvasse as mesmas coisas que ele e que, assim, desejasse ser governado por ele e estar submetido a seu mando. Esse indivíduo terá grande poder nesse estado e ninguém fará dele impunemente um objeto de injustiça, não é mesmo? Cállicles responde, sim. Sócrates, daí, se um dos jovens nesse estado se pusesse a refletir, abre aspas agora para essa reflexão, de que modo poderia eu ter grande poder e ninguém cometer injustiças contra mim? Fecha aspas nessa reflexão. O procedimento que aparentemente deveria adotar seria o seguinte: acostumar-se desde o início da juventude a gostar e desgostar das mesmas coisas que seu senhor e conseguir ser semelhante a ele tanto quanto possível. Não é assim? Cállicles, sim. Sócrates, e assim esse indivíduo conquistaria uma condição na qual não sofreria injustiças e teria grande poder no Estado, como vós dizeis. Cállicles, certamente. Sócrates, igualmente uma condição na qual não cometeria injustiças? Ou, precisamente o contrário,
já que ele se assemelha ao seu governante injusto e é grandemente influenciado por ele. Bem, no que concerne a mim, penso que seus esforços serão todos no sentido oposto, ou seja, no sentido de capacitar-se a cometer o máximo de injustiças possíveis e manter a impunidade quanto às injustiças que comete. Não serão nesse sentido? Cállicles responde, é o que parece. Último parágrafo que eu vou parar. Sócrates, o resultado será ele se ver possuído pelo maior dos males, aquele no qual sua alma estará corrupta e mutilada em decorrência de sua imitação de seu senhor e do poder que adquiriu. Checkmate, né? Grande Sócrates, grande Platão. Vou continuar amanhã, pessoal, se Deus quiser, tá bem claro aqui esse sentido aqui que ele tá conversando, né? Mas eu volto amanhã, se Deus quiser, comentando isso e um pouquinho mais. Bye, bye.